Vamos ver aqui se está tudo ok. Colocar a nossa musiquinha. Olá, o pessoal tá chegando já. Tá uma musiquinha aqui para animar, né, Morena? Tudo bem, querida? Seja bem-vinda, Morena. Me fala se tá tudo ok aí. Se dá pra ouvir a música? Se o som tá ok, imagem. Deixa eu mexer aqui na nossa. Tudo bem, pessoal? Boa tarde para todos. Dá para ouvir a música, Morena? Tudo ok? Tá, eu vou tentar aumentar um pouquinho, porque essa é uma música... Obrigada. Obrigada, Fran. Marcelo, então já chegou. Peraí, deixa eu só botar um pouquinho mais um. E aí, pessoal, dá para ouvir? Ótimo. Então, tá bom. Só para dar um agradinho inicial, né? Nossos queridos convidados. Deixa eu aqui aceitar o Marcelo. Jarbas também tá chegando. Tatiane. Léo tá por aqui também, Léo. Ô, Marcelo. Chegou o Oi, boa Marcelo. tarde, Dioneia. Boa tarde, Boa Marcelo. tarde. Tudo bem? Botei uma musiquinha aqui para receber o pessoal aí, uma música sobre o amor. É, Seja o som bem-vindo. está bom? Tá, tô te ouvindo super bem, tô te ouvindo super bem. Tu também, né? Tá tranquilo? Estou ouvindo Imagem perfeitamente. boa, né? Tá bom. Ah, que legal, Marcelo, te ver aqui. Que bom estar contigo, que tu aceitou meu convite, né? A gente tem aqui um público já, né, fiel dos sábados do Minuto Terapia. Então, falei aí, fiquei falando sobre você essa semana. Tenho certeza que vai ser um encontro bem, bem gostoso. Assim, vai ser, o pessoal vai te conhecer aí, vai gostar do que tu tem para nos falar. Tem um monte de gente chegando aí, Rafael. Gente, desculpa eu não conseguir às vezes dar boas-vindas para todo mundo pelo nome, tá? Mas a gente também quer aproveitar ao máximo o nosso tempo com o Marcelo, né? O que ele tem para nos trazer. Então a gente hoje vai ser mais objetivo aqui na chegada. Então é isso. Bom, então eu vou dar os recadinhos iniciais, tá? Vocês sabem que sempre é muito bacana a gente poder expandir, né, a informação, então quem puder compartilhar, né, fazendo um clique no aviãozinho ali, quem gostar, se apertar nos coraçõezinhos também, o Instagram entende que isso é um assunto interessante, relevante, bacana, e aí ele divulga ainda mais, né, e aí capta mais pessoas para ouvir, né, então quem quiser aí compartilhar, tá, fiquem à vontade. Tá? Bom, gente, para lembrar rapidinho que a gente vai ter o sorteio, mas o sorteio é no final, porque a gente quer aproveitar mesmo aí a participação do nosso querido Marcelo da Luz, tá? Então a gente vai deixar para o final, mas a gente vai fazer o sorteio do livro, né? Que para quem não sabe, que está chegando agora, é sobre o livro tema da live, Amor, uma História, do Simon May, certo? Mas aí, quem tiver que sair, eu teve gente que já me avisou isso aí, Marcelo. Quem tiver que sair, né, e já me avisaram, ó, vou sair uns 15 minutos antes, porque tem compromisso, não tem problema. Ó, a Tânia já falou aqui que quer, tem gente que mandou mensagem dizendo que vai ganhar, que já tá certo, né? Então, o sorteio vai ser aqui comigo, através do número total de pessoas, mas a Juliana da Umpress, que é minha assessora, né, que trabalha com a parte toda de divulgação do meu trabalho nas redes sociais, ela vai lá, vai sortear o nome e nos falar aqui nos comentários, mais no final. Tá bom? Tem um monte de gente dizendo que quer aqui, Marcelo. Que bom, que bom. Então tá, gente, vê se eu esqueci de alguma coisa de início, assim. Então, para quem não me conhece, né, eu sou Dioné Gonçalves, sou psicóloga. Nesse momento resido em Foz do Iguaçu, mas quem me conhece um pouco mais sabe que eu estou aí em Florianópolis e Foz, né? E atendo consultório, né? E aí convidei meu querido Marcelo, que eu já conheço há bastante tempo, né? Já cruzou na minha vida algumas vezes, né, Marcelo? E aí agora eu soube aí que ele está morando em Joinville, trabalhando como psicólogo, né? Enfim, eu disse, Marcelo, vamos falar desse livro aqui, que eu acho que esse livro dá para a gente extrair muita coisa interessante da nossa vida, do nosso hoje, do nosso ontem, do nosso futuro, né? E aí convidei o Marcelo, ele pronto aceitou, né? Muito bom. Então eu vou apresentar o Marcelo para vocês, tá, gente? Então, assim, Marcelo, assim, imperdível, né? Ouvir esse cara até o final, porque assim, Marcelo é psicólogo,
Ele é psicanalista. Ele é escritor, gente. Assim, ó, o cara escreve muito bem, né? É um intelectual, tá? Ele é terapeuta sistêmico, também atende consultório, palestrante, enfim, apaixonado por livros, né? Quando eu penso em livro, eu lembro do Marcelo como referência, né? De boas dicas, dicas muito relevantes sobre literatura, sobre tudo, assim. Então, eu sei que ele é um apaixonado e, para mim, ele é uma referência. Marcelo, assim, ó, eu sou realmente tua fã, tá? Acho que tu não sabe tanto quanto. Tá, então muito feliz, dá pra ver na minha cara que eu tô feliz de você estar aqui. Mas eu quero que tu fale um pouquinho de ti. Pode ser? É claro. Bom, mais uma vez, então, boa tarde. Muito obrigado, em primeiro lugar, Janete, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, participando do seu espaço, né, do seu programa. E estendo esse boa tarde para todos os que acompanham, né, o seu trabalho, aqueles que aceitaram o convite, né, de participar dessa conversa. Bom, você já falou aí algumas coisas, né? Mas eu me defino como um aprendiz aí na vida, né? A gente vai passando por etapas, acumulando experiências, vivências, conhecimentos, né? E eu acho que a própria vida nos conduz a compartilhar isso, né? Então, eu me entendo como uma pessoa que está continuamente buscando renovação, né? Buscando aperfeiçoamento, ah, procurando também, né, envolver outras pessoas dentro desse movimento, né? E das coisas aí que você falou, eu me identificaria, né? Claro, tudo isso aí é verdade, mas um apaixonado, né? Não só pelos livros, mas pelo grande livro que é a vida, né? E esse livro aí que a gente escolheu para bater um papo sobre é um livro Amor, uma História, né? É um livro que fala daquilo que é o mais fundamental dentro da vida, né? Que é o amor. E é um livro de filosofia, né? Para muita gente pode ser algo assustador, né? Porque as pessoas associam filosofia a algo assim muito teórico, né? Mas nós vamos Ou ver algo que, complexo, ou algo complexo de entender, não é, né? É bom, um tabu que a gente tem que pode quebrar. em alguns momentos se tornar complexo, né? Mas não é essa a intenção. Dá para quebrar esse mito e dá para. Eu digo assim, ó, Marcelo, fazendo gancho assim, que para mim, eu quebrei um pouco desse mito, assim, porque gosto, mas, né, às vezes a gente impõe, né, auto-impõe, assim, eu não vou conseguir, é um livro que, né, mas assim, a gente vai saboreando e vai relendo e vai, né, e a gente vai ver assim, nossa, abre muito a nossa, né, capacidade mental de fazer desdobramentos, né, às vezes uma frase, um parágrafo te traz um monte de ideias, né? Então é um exercício, né, da reflexão muito legal, assim. Acho que a gente pode ultrapassar esses limites e já não quer, não, acho que eu não vou gostar, não, filosofia não, né? Como a gente fala, matemática não, né? Ah, é muito difícil. Coisas que a gente vai criando barreiras e que a gente pode ir quebrando, né? Pelo Sim, menos para eu mim penso. eu penso, eu vivo dessa maneira, assim, eu penso, né, dessa maneira e vou quebrando as minhas barreiras e esse livro foi para mim uma experiência tipo essa. Sim, é um livro que pode ajudar muita gente a se aproximar, inclusive, da filosofia, né? Porque ele apresenta uma série de pensadores, não só filósofos propriamente, né, mas também grandes escritores. A pessoa pode considerar como uma espécie de piscina, né? Então ela vai ter aí vai tomar um banho aí de cultura, será apresentada uma série de personalidades importantes, né? Da história do Ocidente, do pensamento ocidental. Ah, e é claro que não dá para falar de tudo, né? Então, assim, o recorte do livro é a questão do amor. Então, um pouquinho assim do que foram assim algumas ideias importantes, inclusive ideias que estão presentes no nosso dia a dia, né? Mas que as pessoas não sabem muito bem de onde vieram, né? Qual é a origem dessas ideias. Então, ele coloca tudo isso aí em discussão. E, no mínimo, é um banho de cultura e de uma introdução, né? A um tema que, na cabeça de muita gente, pode ser difícil, né? Mas quando você encontra um autor como ele, que coloca as coisas de modo mais acessível, né? Pode se tornar uma aventura muito interessante a leitura desse livro. Muito. E aí, assim, como ele cita vários filósofos importantes na história, né?
E é muito legal, assim, porque daí você, não, é absurdo, isso eu não concordo. E aí tem outros, né, na linha do tempo, que assim, nossa, mas esse cara é muito bom, olha o que esse cara falou lá em 1600, assim, eu penso isso. É muito legal essas identificações que a gente vai vendo, né? Puxa, como é que uma coisa assim de tanto tempo, às vezes, na nossa história, tá tão presente hoje, né? Tá tão impregnado, assim, ainda. E a gente identifica que isso é uma questão muito particular também, né? Mas que a gente se identifica, assim. Eu me vi assim, né, nesse livro. Muito, muito legal, assim. Claro, tendo as minhas discordâncias, não, isso não faz sentido para mim. Outras, nossa, faz muito sentido, né? Tipo, e aí a gente vai... Eu quero saber mais sobre isso, né? Sobre essa linha de raciocínio. Então, muito bacana. Mas vamos lá. Então, eu quero te fazer a primeira pergunta, assim, porque na verdade até o pessoal já sabe, porque eu fui colocando nos meus stories essa Sim. semana. E aí, né, uma reflexão que você trouxe, eu compartilhei durante a semana, que é assim, por que pensar no amor, já que é um sentimento, e a gente podia, vamos sentir só, né? Vamos se apaixonar, vamos amar, vamos viver isso intensamente. E por que pensar sobre isso, que é o nosso desafio hoje na live, né? O que que tu Sim. tem para dizer sobre isso, Marcelo? Bom, quando as pessoas pensam em filosofia, né, em geral, elas associam filosofia a algo assim muito teórico, né, a algo que ultrapassa assim a capacidade do cidadão comum, né, ideias estratosféricas e inacessíveis, né, e Sim. que estariam assim muito distantes de alguma coisa como o amor, que todos têm como uma emoção, um sentimento, né, que permeia assim a vida. Então esse divórcio entre cabeça e coração, né, tá muito presente assim no nosso na nossa cultura, no nosso dia a dia. Mas veja, vou colocar isso de uma maneira muito simples, né? Imagine se, se você fosse sair da sua casa, pegar o carro, né, e saísse por aí sem que você tivesse nenhum conhecimento das leis de trânsito, né? Ou tivesse nenhum tipo de mapa, não soubesse onde chegar e sequer soubesse as leis do trânsito, né? Por mais que você tenha vontade de sair de casa e andar de carro, etc., seria um desastre, né? Uhum. Então, unir aí, né, algo como o amor, né, que a gente acaba definindo em primeiro lugar como um sentimento, né? Unir amor a essa questão do intelecto é algo necessário, né? É como você jogar a consciência, né? Ampliação de consciência em cima daquilo que é a vida real, aquilo que é a vivência, a experiência de vida. Ampliar a Uhum. consciência em cima disso, né? Então, veja, uma pessoa que pensa sobre o amor é uma pessoa que está olhando para a própria vida e tentando entender para onde ela está indo, né? Como é que ela está crescendo dentro da vida, né? Já que o amor, eu entendo, né, o amor de uma maneira assim muito simples, eu entendo como o próprio fluxo da vida, né, que nos atravessa, né? Então atravessa assim nossa família, atravessa cada um de nós, nos empurra para o futuro, né? Nos ensina, nos leva a transmitir aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprendeu, né? É um grande fluxo, né? E então, você saber olhar para isso, né? E onde você exatamente está, né? Se você parou em alguma etapa e não cresceu, se você está seguindo esse fluxo, né? Se você está se realizando, se você está encontrando felicidade, a sua vida está sendo assim um veículo de felicidade ou não, né? Você precisa parar para olhar isso, né? E para você fazer isso, você precisa ter algum tipo de referencial, de parâmetro, né? Para que a sua Uhum. consciência se ilumine. Então, por isso, não dá para você divorciar sentimento de intelecto, né? As duas coisas têm que ir muito juntas, senão você se perde na vida, né? Senão você Uhum. sofre e faz outros sofrerem, né? Só para concluir a resposta a essa sua pergunta, eu me lembrei agora de uma história hindu. É um conto Ah, hindu que é patrimônio da humanidade. E você pode encontrar isso em vários livros por aí. Mas a história é a tá. seguinte: havia uma mulher que estava, já era noite, ela estava abaixada procurando algo na rua, né? E aí passou um vizinho e perguntou: ô, vizinha, o que você está fazendo aí, né? Já há algum tempo, observando que você está aí abaixada procurando algo. Ela disse: eu estou procurando a chave da minha casa.
Aham. e eu perdi, estou procurando por aqui. Eu posso te ajudar? Claro, claro que pode. Ele ficou ali uma hora tentando ajudar essa senhora e nenhum dos dois encontrou a chave, né? E aí Aham. ele perguntou, mas você tem certeza, vizinha, que você perdeu a chave aqui? Ela disse, bom, na verdade, eu acho que eu perdi a chave na outra rua, né? Aham. Mas então por que você está procurando aqui, já que você perdeu a chave na outra rua? Sim. E ela disse, bom, é que aqui tem essa lâmpada acesa, né, no poste, eu tô procurando, é aqui que eu consigo olhar, né? Enxergar. Então, veja, Enxergar. você precisa ampliar, né? Porque essa luz aí do poste, né? Se a gente Uhum. fazer uma comparação disso com a luz da consciência, né? Ou a razão, Perfeito. ela tem que ser Uhum. ampliada, né? Se você for Uhum. procurar as coisas com um foco muito limitado, né? Uhum. Você não vai encontrar chaves para se deixar conduzir pela vida, né? E Então, sem a quando a gente clareza, né? fala em Sem a estudar, clareza, sem a lucidez, né? Das exato, coisas. em refletir, né? E dê o nome que você quiser a isso, estudar filosofia, né? Pode dar o nome que você quiser, mas quando você quer colocar reflexão em cima da vida, é isso que você está fazendo. Você está tentando ampliar a sua consciência para entender onde você está e aonde você quer chegar na vida. Perfeito. É isso mesmo, né? Isso serve para tudo, né? Inclusive para as grandes decisões, né? Que o amor nos traz muitas vezes isso, assim, a gente tem que tomar decisões importantes quando a gente educa uma criança, um filho, quando a gente aceita um relacionamento, ou quando a gente rompe um relacionamento, né? A gente Exato. toma decisões em relação ao amor muito importantes o tempo todo, e aí sem essa luz mais ampla, né, mais focada naquilo que importa, e aí a reflexão nos traz essa luz, né? Fica muito mais difícil, eu vou ficar tateando no escuro, e isso só aumenta a nossa angústia, né? A vida já é angustiante, né? Ela Exato. tem as angústias. E se eu ficar, eu sempre digo, se eu ficar no escuro, como usando a tua metáfora, vai ser muito mais difícil, né? De eu elucidar, de eu acertar mais, né? E consequente de eu ter uma vida mais satisfatória, né? E o processo terapêutico é justamente o oferecimento dessas ferramentas, né, para que a pessoa possa refletir um pouco melhor sobre o próprio caminho, sobre a própria vida, né? Olhar onde dói, onde ficou parado, onde está estacionado, estagnado, para tentar essa autossuperação, né? Deixar que a razão e a emoção conversem, né? Sim, sim, A Tânia aqui, que participa sempre com a gente, a Tânia Bock, ela falou, o amor é maravilhoso, porém necessitamos ter razão muitas vezes, que é o que você está falando, né? Eu preciso ter lucidez suficiente, né? Eu preciso ter a clareza das coisas, eu preciso refletir, pensar, que é aqui a primeira pergunta, para eu conseguir, então, acoplar isso com as minhas emoções. Senão eu vou acabar agindo pela emoção, né? Ou somente por uma razão muito concreta e estreita das coisas, porque também tá, exato, eu sou racional e tal, mas é um racional que às vezes não está ampliado de uma maneira que te dá uma escolha melhor, né? exato. E o ser humano Acertada. não é só daqui para cima, né? Perfeito, né? Isso mesmo, né? A gente, por isso que é tão importante, hashtag refletindo sempre, esse é o meu hashtag. Ah, gente, muito legal, Marcelo. Ah, coisa bem boa poder É ouvir importante você. também salientar, né, que os primeiros pensadores, né, que surgiram na história, Tá. ah, o que os levou, né, a se tornar pensadores é justamente a curiosidade sobre a vida, né? Eles pensavam a vida Sim. e faziam filosofia de vida, né? Quer dizer, Uhum. eles queriam encontrar chaves, né? Encontrar assim, as razões pelas quais nós podemos ser mais felizes, né? Nós podemos nos realizar melhor, né? Então não eram questões teóricas, né, que não tinham a ver com a vida, ou divorciadas da vida. Eram questões que levavam justamente a um entendimento melhor da arte de viver, né? Os primeiros filósofos gregos, todos eles praticamente tinham os primeiros séculos, né, tinham esse objetivo. Uhum. Marcelo, fala pra gente um pouquinho dos tipos de amor. Tu me contou que tu ia falar sobre isso. Assim, Fala pra bom, gente. é que quando a gente fala de amor, né, assim, geralmente as pessoas, nós todos, né, tendemos a pegar o amor como se fosse uma coisa só, né? Mas a gente deve se perguntar, será que o amor que eu tenho
pela minha namorada, pela minha noiva, pela minha família, pelos meus pais, pela leitura, pelo Flamengo. É tudo, Não importa. sabe, do mesmo tipo de amor, né? Claro, Não, não importa o objeto de amor, né? são amores diferentes, né? E, só que em português, né, a gente usa a palavra amor para tudo isso, né? Eu amo minha noiva, né? Eu amo meus pais, né? Eu amo meu trabalho, minha profissão, eu amo o Flamengo, né? Então nós usamos essa palavra para tudo, né? Ah, mas veja, numa língua como o sânscrito, né? Onde você tem toda a tradição hindu, eu vou falar dessas duas tradições, só dessas duas tradições assim, as mais ricas, né? A tradição hindu e a tradição grega. Na tradição hindu você tem 96 palavras para diferenciar o que é amor, né? Na tradição grega você tem 12 palavras para o grego, mas é muito mais do que a gente, né? Porque o amor não é algo que você possa definir de uma maneira só, né? E eu também não vou buscar aqui definições, né? Não vou começar por definições, até porque as situações são muito diferentes, né? As etapas da vida são diferentes e se trata aqui de um fluxo, né? de crescimento, de aprendizagem. Então, existem vários tipos de amor, né? E eu vou me basear, então, um pouquinho na tradição grega, né? Vou simplificar bastante, mas só para, né, a gente bater esse papo aqui. Mas o Tá. primeiro tipo de amor seria... é um palavrão. Então, não se Diga lá. assuste. O primeiro tipo Estamos de amor preparados. Ah, se chama porneia, tá? aham. Nessa escala de 1 a 7, que são 7 tipos, que eu vou mencionar 7 Tá. tipos, você vai desde a escala do só receber até a escala do Tá. dar. É um crescendo, é uma evolução. Então, a gente está aqui numa perspectiva assim, evolutiva. Tá. O primeiro estágio chama porneia. O que é a porneia? É o amor do bebê pela mãe, Tá. tá? Do bebê, do recém-nascido, né? Da criancinha. O que acontece nesse tipo de amor? O bebê, ele só recebe, né? Uhum. Ele só recebe. Uhum. E ele está ali com a presença dele. Então, é como se ele dissesse: eu existo aqui e você me dá tudo. Uhum. Basicamente Mais ou menos isso. assim. Ele dá até alguma coisa, né? Dá trabalho, dá xixi, dá popô, né? Etc. Mas ele tá, de vez em quando ele dá um sorrisinho, mas ele está ali com a presença dele Mas ele e tá ali pela espera, tendo... né? Exato. Pela... Nessa etapa do bebê, isso aí é saudável, né? Mas Uhum, o claro. problema é que, num tipo de amor em que você só recebe, né? Se isso aí continua pela vida fora, é problemático, né? Então, esse Sim. tipo de amor, ele é Uhum. próprio aí dessa fase, né? Todos nós passamos por isso, né? Uhum. Mas é o primeiro estágio, né? O Porque ele é segundo, necessário, né? Ele é necessário. necessário. Mas ele não pode se prolongar, né? E o Sim. que vai acontecendo? Vem um segundo estágio que se chama estorger, que também é uma palavra grega, que significa o amor da família, né? O que acontece aí? A criança, ela começa a sair daquela simbiose com a mãe, né? Porque no começo ela e a mãe são uma coisa só, Uma né? coisa O só. bebê não existe essa diferenciação. Mas a partir da introdução da figura do pai, né? Ou de quem cumpre a função do pai, né? De outros, Não dos necessariamente tem cuidadores, que ser, que eu chamo, né? não necessariamente tem O que ser cuida... o pai biológico, né? Mas alguém que cumpre essa Sim. função do pai, a criança começa a perceber que a mãe também dirige a atenção dela para um outro, né? Que existem outras pessoas na família, né? Pode haver ali irmãos, outras pessoas, mas ela começa a sair dessa simbiose, percebe que a mãe está para ela em alguns momentos, mas não está em outros, né? Existem certas regras, né? A criança vai começando assim, a ampliar, o bebê vai começando a ampliar a capacidade dele de amar, né? De dirigir atenção para outras pessoas, começa a aprender também que existem regras, né? Que tem que guardar os brinquedos, que tem que respeitar o espaço dos outros ali em casa, etc. Né? Então, é uma segunda fase. Né? A terceira fase... Então, essas duas fases a gente vai chamar assim, o amor da criança, né? É o amor infantil. Né? Então, tem aí a porneia, né?
bebê só recebe, né? Tem aí o estogê, ele começa a se abrir para a família, mas ainda, né, ele mais recebe do que dá. É o amor infantil. Aí você entra numa segunda dimensão, que seria o começo do amor adulto, né? Que também tem duas fases. A primeira fase a gente chama de filia. É uma palavra grega, significa amizade, né? O que Uhum. acontece? A pessoa, né, ela está crescendo, ela começa a se abrir para outras pessoas fora da família dela, fora daquele círculo original, né? Quer dizer, ela amplia mais a capacidade dela de afeto, de amor, né? Porque ela começa a escolher pessoas fora daquele círculo no qual ela nasceu e do qual ela não vai sair, né? Ela não consegue sair. Mas há então essa abertura para o diferente, para o outro, né? Que começou já ali na família, mas vai se estender, né? Então, Vai se é uma segunda ampliando. família que você escolhe, né? Que são seus amigos. Veja só, que nessa fase aí, você já não pode... Eu tô aqui, eu existo e te dou minha presença e você me dá tudo. Eu só recebo, né? Ver que não dá para você ir de um nível para outro se você não crescer, né? Isso. E se você tiver uma amizade desse tipo, né? Alguma coisa está muito errada, né? Alguém que aceita uma amizade dessa, alguma coisa está muito errada, né? É. Funcional, aí a gente Uma quarta etapa, das questões mais patológicas, mas que a gente pode falar depois, né? Que começa a exato, desfuncionar. A gente está indo numa linha natural e de normalidade, de sim. saudável, né? Uma quarta etapa é a etapa do eros, né? Quando você vai direcionar, né, o seu afeto para uma pessoa especial, né? Para uma pessoa única com quem você vai constituir uma família. Aí veja, houve aí toda uma evolução, né? Você deixa a família de origem, né, para se unir a uma pessoa. E o que caracteriza aí essa fase é justamente o exercício da sexualidade, né? Quando a gente fala em Uhum. sexualidade, as pessoas já pensam logo na prática do sexo, né? Mas, claro, isso está envolvido, mas não é só isso. Na verdade, sexualidade tem muito a ver com seccionar, né? Que é uma linha divisória. Você deixa a sua família de origem, né? Você se afasta assim da sua família para Uhum. você constituir a sua própria família, para você transmitir a outros aquilo que você aprendeu, né? Uhum. Então, esse aí é o amor adulto, tá? O filia e depois o eros, né? E aí vem o que a gente chama de amor maduro, né? 3 etapas do amor maduro. Veja que nós já fizemos 4 etapas, em cada uma delas existe um crescendo, né? Um crescendo na capacidade de dar, né? Não só Um receber, mas desenvolvimento de e uma dar, aprendizagem, um né? Tudo, aprendizado. né? Porque tu vai aprendendo tudo isso, cada instância que vai mudando, cada etapa, porque vai te trazendo mais desafios e aí tem esse desenvolvimento dessa aprendizagem no amor. Vê se eu estou entendendo bem, né? Isso Né? mesmo. Tá. E aí? Agora, nessa nova dimensão do amor maduro, né? Você tem primeiro o amor materno. O que Uhum. acontece no amor materno? A mãe, vai ser o oposto lá da porneia, né? A mãe tudo dá, né? Sem expectativa de receber do recém-nascido, né? Isso. É capacidade de dar. É aquele amor que está próximo, né? Um amor presença, né? Mas que tudo dá. É uma capacidade de doação. Uhum. Depois, o amor paterno, né? No amor paterno, o que acontece? Aquela questão de lançar a pessoa, né? Lançar o filho para a vida, né? Os filhos não pertencem aos pais, eles pertencem à vida. Então, a Uhum. função do pai é mostrar o caminho para a vida, né? Para o crescimento profissional, para a liberdade, né? Para a autorrealização, né? Não é, é o amor, É a oportunidade dessa aprendizagem toda, né? é a oportunidade. E veja que é um amor que é doação, mas que implica a distância, né? Uhum. Então, não significa que só a mãe, né, cumpre uma função em que ela nutre e quer a criança perto, né? Uma mulher, por exemplo, uma mulher sozinha, que cria uma criança sozinha, ela teria que
ela teria que exercer a função materna e a função paterna, né? Sim. São funções aqui. Mas o amor materno e o amor paterno só fazem parte desse amor maduro. E a sétima etapa, né, ainda dentro desse amor maduro, o último estágio, é o que a gente chama de ágape, que também é uma palavra grega, que seria o amor pela humanidade. E aí você, então, estende, né, o seu afeto, né, tudo que você tem, né, enquanto depósito de conhecimento, de vivência, para fora, para a humanidade, para uma causa, né? Você faz a sua profissão um serviço para outros, né? Você coloca um sentido de partilha naquilo que você faz, você torna isso uma oferenda, né? Para você, para a humanidade, para a sociedade, né? Para outras pessoas, para quem está ao seu redor, você torna, né, aquilo que você é e aquilo que você faz uma contribuição concreta para o mundo em que você vive, né? Então, veja, você tem crescendo, né? Desde um estágio que você só recebe, né? Aos poucos você vai evoluindo e se tornando capaz de também dar, né? Mas veja, esse aprendizado, ele é escalonado, né? Em etapas. Então, cada etapa, ela prevê ali uma certa compreensão, né? Um certo entendimento, né? Um, uma manifestação aí de comportamentos, né? Mas a pessoa tem que atravessar essas etapas, né? Para se tornar madura, né? Nesse tempo Então, você não pode estar a lá, gente por está exemplo, lá falando na de frente. muitas experiências sendo vividas, né? Sim, Muitas coisas ali, né? Então, tu fez uma linha aí do tempo dessas fases, mas assim, isso o tempo todo, né? Estimulando, desafiando, né? É, dificuldades e um monte de coisa ali surgindo para que a gente consiga seguir esse fluxo natural e mais saudável da vida, né? Que é sim. viver E essa veja com uma experiência. pessoa que esse fluxo aí, ele é algo não necessariamente, não necessariamente todas as pessoas cumprem essas etapas, né? Ou essas etapas correspondem à idade cronológica, né? Uma Claro. pessoa pode estar avançada em idade e estar presa no amor porneia, né? É Uhum. aquele caso, por exemplo, daquelas pessoas, né, que se tornaram pais, tiveram filhos, e na mente delas, elas esperam que os filhos, na velhice, cuidem deles, necessariamente. É claro que existem situações em que um filho precisa dar uma assistência aos pais, né, pontual, mas quando um pai ou uma mãe planeja que estão tendo filhos para que a velhice deles esteja garantida, né, para que mais tarde esses filhos retribuam, né, cuidando deles, isso significa que a pessoa ficou velha, mas ela está presa no amor do bebê, né? Só que agora ela virou bebê, né? Ela antes cuidou do bebê, mas agora se Sim. transformou no bebê. Então Uhum. veja que esse desenho aí, né, das 7 etapas seria assim um fluxo natural do amor, né, se realizando numa vida humana. Mas o problema todo e que constitui realmente, né, o que a gente chama de doença é a Uhum. pessoa ficar presa em uma dessas etapas, né? Avançar em idade, mas ficar presa em uma dessas etapas e aí tudo vai se encavalar, né? Tudo vai acabar se atrapalhando aí. Marcela, ai, é maravilhoso, assim, né? Só isso é um tema para a gente, né, discorrer e tal. Um monte de tempo, assim, né? Mas infelizmente o Instagram aqui ele nos dá pouco tempo para falar e para, né, ter esse encontro gostoso. Se a gente fosse falar, entender um pouco o amor, né, dentro de acordo com a natureza humana, assim, né? O que que tu nos diria, assim, do que o livro traz isso muito bem, né? Assim, para a gente entender um pouco mais dessa. Sabe, se a gente tentar, porque a gente até conversou antes, não, a gente tem que pegar alguma coisa, né, que extraia um pouco mais. E eu acho assim, ó, te digo, acho que a gente vai precisar de outra live, tá? Já te digo, para a gente continuar. Mas a gente for pensar dentro de acordo com a natureza humana, assim, entender o amor nesse sentido. Como é que tu poderia falar para a gente essa ideia, assim, para a gente né, sair aqui um pouco mais, assim, nossa, mas esse tema tão, né, que a gente pensa tanto e quem está aqui eu tenho certeza que gosta de pensar, né, sobre isso. O que tu nos diz, assim, segundo essa Bom, ideia? essas ideias que eu coloquei aí dos 7 estágios, né?
elas não estão assim explícitas no livro, né? Mas, como eu falei anteriormente, o livro vai apresentar uma série de pensadores, né? Ele vai, por exemplo, falar um pouquinho do Platão, um pouquinho do Aristóteles, que foram dois filósofos, grandíssimos filósofos gregos, né? E vai avançar lá para a Idade Média. Depois vai falar de alguns pensadores modernos, né? Mas, se a gente quiser encontrar no livro assim, um capítulo que, que coloque, em outras palavras, né, um pouco do que eu acabei de colocar aqui, é o capítulo sobre o Rousseau, que foi um filósofo, na verdade ele era suíço, né, não era francês, mas que é conhecido como um dos maiores expoentes da filosofia francesa, né, o Rousseau, do iluminismo francês, né, no século XVIII. E ele é aquele... Geralmente as pessoas que conhecem o Rousseau, já ouviram falar dele, sabem que ele é aquele famoso cara, né, que disse que nós nascemos bons, né, mas a sociedade nos corrompeu, né? É claro que isso aí é Uhum. uma caricatura, né? Por baixo desse pensamento aí existe muita coisa que a gente pode esmiuçar, né? Mas para não deixar as coisas assim teóricas demais ou desnecessariamente complexas demais, trazendo para esse tema, o que a gente poderia dizer aqui? O Rousseau diz que nós, naturalmente, né, trazemos conosco uma propensão à autopreservação, ao autorrespeito, né? Que isso aí seria o mais natural dentro de nós, né? Então, que o amor em nós, ele começa, tem essa base como um autorrespeito, um amor de si, né? Um Mas, saudável amor de si, que é você querer nossa, viver, isso arrepia. né? Isso arrepia. Sim. É Isso é você muito, querer isso é viver, muito nobre, né? sim, se autorrealizar, ser feliz, né? Defender sua vida, né? Sua sobrevivência, não deixar que nada ameace você, e que isso é um sentimento saudável, né? Sim. E aí a sociedade pode nos corromper. Em que sentido? Na medida em que nós vivemos em sociedade, vivemos em grupo, né? Nós acabamos assim desenvolvendo, né, uma espécie de falso amor, no sentido de que nós ficamos mais preocupados em corresponder aos interesses dos outros, né, ou às expectativas dos outros, e acabamos esquecendo, né, dessa autenticidade que deve estar dentro da nossa vida. Então, por exemplo, à medida que a vida em sociedade vai ficando mais complexa, a gente vai sendo... Nós somos apresentados a um monte de modelos, né, de felicidade, de realização. Então, por exemplo, ser feliz, né, é corresponder a um modelo, por exemplo, de consumo, né? Então, você tem ali para você, se você, para você assim se sentir feliz, você tem que ter uma lista enorme de itens na sua casa. Você tem que ser capaz de comprar de tudo, né? Essa é uma das coisas que hoje, né, a gente entende. Ser feliz é poder ter, né? E não exatamente ser. Isso é Uhum. digamos assim, uma expectativa que se impõe sobre nós, né? Como assim, até saindo do material, assim, ter muitos amigos, ter um casamento duradouro, ter, ser simpático, ter, quer dizer, várias coisas que são impostas, né? Que é a Sim. coisa do, Ter um que certo nível de validam esse, aparência, né? essa pessoa que é reconhecida e merecedora. E sim, ela é uma pessoa que realmente, né, vale, digamos assim. Desculpa te cortar. A Corresponder gente a pensa um só no padrão material, mas estético. assim, isso, padrões estéticos. Não que essas coisas sejam ruins, porque, por exemplo, se eu estou assim ancorado, né, na minha autêntica noção, né, de quem eu sou, né, e desse ser que deseja felicidade, é claro que eu posso ser feliz, né, conquistando aquilo que eu posso conquistar, me abrindo para a prosperidade, né, me abrindo para a beleza, né, mas desde que isso realmente seja um valor que eu construo dentro de mim, né? Não que eu tenha que viver de acordo com a cartilha dos outros, né? Ou para corresponder às expectativas que outros colocam sobre mim, porque isso pode ser um grande peso, né? Então, Rousseau diz, né? Nós temos em nós, naturalmente, esse desejo esse sentimento muito profundo, né? De autorrealização, um amor de si, mas, por outro lado, né, nós somos levados a buscar um falso amor, que seria corresponder às expectativas dos outros.
E nisso aí a gente pode se perder, né? Então, veja, ele está falando, então, de seguir o fluxo da natureza, né? Uhum, Que o uhum. amor, naturalmente, é um fluxo que deve ser percorrido. Mas existem leis na natureza, né? E essas leis da natureza precisam ser conhecidas. Uma coisa legal no Rousseau é que ele vai defender que algo como o amor pode ser aprendido, né? É um item de educação, né? Então, veja, Interessante. se, por exemplo, as pessoas desde cedo, né, fossem levadas a conhecer profundamente esses 7 estágios do amor e saber que elas precisam percorrer esses estágios dentro de certas etapas cronológicas da vida, elas teriam assim aquele mapa para sair de casa, né? Uhum, Elas uhum. saberiam as leis de trânsito, né, para pegar o carro, o veículo e sair e se realizarem, né? Fazerem a sua viagem com segurança, né? Passar pelas É, fases, entendendo essas fases, superando essas fases, né? exato, Lidando com essas fases, né, Marcelo? exato. O problema é que o desconhecimento, né, dessas leis da natureza fazem com que a gente sofra muito, né? Ah, O nível de angústia aumenta muito, exato. né? Quando a gente não Para quem separa essa coisa. tiver, para quem tiver assim mais interessado, né, e aí é um complemento, né, que eu até falei com você que eu ia indicar algumas leituras aqui, mas Boa. para quem quiser conhecer um pouco melhor, né, esse discurso sobre as leis naturais, né, que regem o fluxo da vida, ou as chamadas ordens do amor, eu recomendaria 2 livros aqui, diretamente sobre o amor. Tá? Diz Esse aí que a livro, dica é quente. Eu sei que é Para quente a que o dica. amor dê certo, Coloca né? mais para cima um pouquinho, por causa que tem a legenda. Tá, tá. Para que o Para que amor o amor dê dê certo. certo, é um Legal. livro do Bert Helling, que é Tá, um alemão criador das constelações familiares. Tá? tá. Eu trabalho com as Hum, constelações também, recomendo muito esse livro aqui. tá. E o Recomendo outro? também, na mesma linha, né, esse livro aqui, O Amor que Nos Faz Bem. Tá. Esses 2 Eu vou livros vão colocar. discorrer sobre a consciência que se adquire dessas leis que estão, que regem a vida, né? E se elas forem Tá. desrespeitadas, o sofrimento vai predominar na vida das pessoas. Muito bom. Nossa, Marcelo, vamos lá, então. Bom, a gente tem três assuntos que eu acho que seria importante de a gente falar. A gente pensou em falar do amor incondicional, né? Do amor condicional e incondicional. E aí também falar da questão do amor egoísta, né? E a gente também pensou em falar sobre essa relação do amor, dessa relação mais parental com a vida adulta, né? Como é que é isso, né? Essa coisa do presente e do nosso passado e o nosso futuro, né? E até o nosso presente. Eu vejo aqui, vou dar bem real para vocês, são quase 15 para 6, tá? O tempo E aí voa, hein? eu lanço o desafio, né? E aí depende também de você, Marcelo. Bom, a primeira pergunta é assim: se você topa a gente continuar essa live no outro Minuto Terapia, a gente pode Sim, sim, programar, sim, com fazer, que eu certeza. acho que assim, ó, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena a gente saborear mais, assim, do que cumprir uma pauta, tá? Claro. E aí, assim, ó, a gente tem três perguntas, 3 pontos que a gente trouxe, que é o amor incondicional, uma pergunta, egoísta, e essa relação do amor parental e o amor vindouro, né? O que que tu acha, e também as pessoas podem colocar aqui, a gente trabalha mais uma, né? Não que a gente não possa também já, né, de repente fazer um gancho na próxima dessa, mas a gente fala um pouco mais, e aí, que a gente tem nosso sorteio, e aí enfim, vamos definir? Podemos definir? O que tu acha, Marcelo? Tu que é o dono da palavra. Não, acho ótimo. Se vocês me permitem uma sugestão, né, eu posso responder essa sobre o amor incondicional, porque aí eu posso dar um Tá, exemplo de uma dessas leis aí naturais, das quais eu perfeito. estava Então falando. a gente fala do amor incondicional, faz o sorteio e tá todo mundo convidado para mais uma live com o Marcelo. Tu topa, Marcelo? Então, claro. Não tem como, eu Foi já um prazer imaginava, né? conversar com, um prazer conversar com Eu já você imaginava, assim. E a gente tá com sobre um esses público temas. excelente aqui.
tá? Tem mais de 42 pessoas que já circularam por aqui, que já estão concorrendo pelo livro, então eu tenho também que sortear isso hoje. Então vamos falar de do amor incondicional e aí a gente faz o sorteio. Sim. Diga lá. É muito comum a gente ouvir, né, dentro da sociedade, né, que o amor é incondicional, que o amor tem que ser incondicional. O que é um amor incondicional? Sem condições, né? Você tem que amar sem esperar nada do outro, né? Isso contradiz uma lei da natureza, que é, Diga lá. que é a lei do equilíbrio. Porque o amor, ele implica em dar e receber. E tem que haver um equilíbrio, né? Isso em qualquer tipo de relação. Mas vamos pegar uma relação de casal, por exemplo, né? Mas serve para relação em todo tipo de relação. Com exceção de pais e filhos, tá? Tá. Porque, como a gente viu, né, quando um bebê recém-nascido, ele só recebe, né? Mas é uma etapa, ele tem que passar por isso, né? Mais Sim. tarde, né, os pais, eles não podem esperar que os filhos vão devolver para eles o que eles deram, né? Os Uhum. filhos, eles vão retribuir sim, mas vão retribuir isso para os próprios filhos deles na frente, né? Então é um tipo de relação diferente. Mas para os outros tipos de relação, você tem a relação entre adultos, né? Uma relação adulta, vamos pegar aí como exemplo a relação de casal, tem que haver o equilíbrio entre dar e receber, né? Porque numa relação, se um dá muito mais do que o outro começa a se incomodar. E não é raro você ver uma pessoa deixando uma relação, né? Uhum. Porque a desproporção, né, daquilo que foi oferecido acaba gerando um conflito, né? E se essa relação permanece, aí tem alguma coisa de muito doentio, né? Porque alguém oferece, oferece, oferece e o outro só recebe, né? Aí o que você tem? Não uma relação adulta, mas um amor Isso. porneia, né? Porque um está ali Uhum. só com a presença e o outro só recebe, né? Aí vem as E carências. esse que só oferece, pensa, mas o meu amor incondicional, olha, tem problema aí. Você precisa realmente olhar para isso, né? Reavaliar isso, porque no fundo você está sofrendo, existe uma cobrança silenciosa e isso está destruindo você, né? Perfeito. Que Então, vem a questão das carências, das dependências, né? Aí começa a exato, questão patológica aí que, né? Que começa aí. Então tem que analisar, porque tem uma troca, tem um exato. ganho dos Então, dois lados. Então tem existe essa condições. lei natural. Então, as pessoas precisam saber isso. São coisas muito básicas, né? E daí aquela questão interessante, né? O Rousseau fala de você seguir a lei natural, né? E seguir essa lei natural a partir da educação, né? Então, meu trabalho todo hoje é nesse sentido, né? De levar informação, né? Acreditando que naquilo que mais importa para a vida, nós podemos aprender, podemos nos desenvolver, podemos nos corrigir, podemos nos aperfeiçoar, né? E aí, atendendo ao seu convite, né, de continuar essa live aí numa outra Por oportunidade, favor, por a favor. gente vai falar, a gente pode continuar falando sobre essa lei, sobre outras que existem também. E se alguém aí, a partir dessa live, sentir necessidade também, né? Eu sei que você, né, é psicóloga, terapeuta, está aberto, seu consultório está aberto. E se você me permite também uma propaganda meu também, Óbvio. quem quiser nos Marcelo, procurar aí, né? Aqui pelo Marcelo, Instagram, a gente você é excelente, pode. Marcelo. Você é excelente. Ó, gente, super indico, tá? Super indico. O Marcelo é incrível, assim. Então, tranquilo, fica bem à vontade. A gente está aqui para isso, porque a nossa ideia é multiplicar mais ainda, trazer mais conhecimento, poder ajudar as pessoas a abrir caminhos, né? E eu sempre digo, a pessoa chega no terapeuta certo, no que ela precisa, tá tudo certo, tá, gente? Então, assim, e Marcelo fica bem tranquilo, assim. Eu fico pensando aqui, sonhando algumas coisas, né? Tipo, uma próxima live, quem sabe uma live todo mês. Para ter você pertinho da gente, Marcelo. Nossa, assim, ó, muito obrigada, assim, eu quero te agradecer. A gente vai continuar, então, eu vou marcar para o próximo mês, tá? Ou logo que eu puder, eu vou avisar todo mundo, tá? A gente vai divulgar eu e o Marcelo, tá? E aí a gente vai falar sobre o amor egoísta, esse amor, né? E a gente vai falar sobre a nossa vida de amor, né? O amor romântico, até um pouco de sexualidade, a gente pode falar na questão do Sim. desejo sexual. E essa relação com a nossa infância, né, que é tão importante, eu já venho falando disso nas minhas lives. Gente,
incrível, assim. Eu só gratidão mesmo, tá, Marcelo? Agora, vamos fazer o sorteio, vamos ver aqui o nosso Vamos. tempo. Então, vamos lá. Porque daí o pessoal, aí de repente, o pessoal já pode ler o livro na próxima live, né? Quem ganhou aí também. Então, a Juliana, que é da Umpress, que é minha assessora, ela tá com os nomes lá todos anotados, tá? E eu estou aqui com o cestinho, né? Com os números. Eu só tenho os números aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui o restante, porque eu estou controlando aqui quantas pessoas, tá? E aí eu vou colocar os números certos aqui. Para aí. Então, a Juliana que tinha. Quantos, Juliana, me fala aí? Quantos tem? Tinha 47 participantes. Me fala quantos mais tem. E daí eu quero colocar o número certinho de quem passou por aqui. Nem todo mundo fica até o final. 49, Marcelo. 49 pessoas aqui. Eu tô colocando aqui os números bem certinho, tá, gente? 48, 49, 50, 50. 50, gente, então tá. Agora eu vou fechar, tá? Então quem já entrou, entrou. Tá aqui os 50 papeizinhos, tá, gente? Ok? Vou mostrar o livro para quem não sabe qual é esse livro aqui. Delicioso, super rico de reflexão. Tá, vou lá. Vamos ver. A Juliana vai dizer aqui quem foi o sortudo. Peguei. Tchararã. Juliana, dá um press, fica atenta. Número 18. Ju, fala pra gente que eu tô curiosa. Quem ganhou o livro? Diga lá. 18 número. A 18ª pessoa que entrou. Aqui, Juliana, tô esperando. Estamos aqui ansiosos. Olha lá, o Instagram não pode nos derrubar. Ah, temos uns minutos ainda. Ih, vai dar para tirar mais um pouquinho de informação do Marcelo. Gente, e aí, Ju? Ju, onde anda você, Juliana? On press. Aqui tem um. Eu vou ficar lendo aqui, Marcelo, o que falaram aqui pra gente, tá? Teve pergunta, gente, que a gente não respondeu, tá? A Ana ganhou esse livro. A Ana, parabéns, Ana Fonseca, aqui de Foz do Iguaçu, Marcelo. Né? Ah, tô Parabéns. muito feliz. Eu conheço muito bem a Ana. A Ana, todos merecem, tenho certeza, mas a Ana, nossa, a Ana é uma pessoa muito especial para mim, tá? Uma mulher genial, uma jornalista incrível, educadora, professora universitária, tá? Inteligentíssima. Eu tenho certeza que ela vai gostar. E eu vou poder entregar isso em mãos. Gente, que legal, né? Vamos lá, então. Depois eu te entrego. Gente, então assim, ó, Marcelo, olha aqui. A gente tem 7 minutos. O que tu podia deixar pra gente, assim, de dica? Ou o que você podia, assim, sei lá, dizer pra gente fechar essa live? Bom, você tinha falado aí que muita gente estava curiosa sobre essa questão de se existe um amor egoísta, né? Isso. Porque causa espanto, assim, essa expressão, amor egoísta, porque parece uma contradição, né? Como é que o amor pode ser egoísta? Mas eu me lembro aqui de uma frase, né? De um místico hindu, o Osho, e ele dizia o seguinte, que se você não for egoísta, você não pode ser altruísta. Olha só. E por quê? Olha. Porque você, se você não não for egoísta no sentido de se apoderar de você mesmo, né? De você ser senhor ou senhora de si, né? No sentido de até nesse sentido que o Rousseau, né, aludia aqui no livro, né, de você desenvolver em si essa, esse instinto natural, né, de autopreservação saudável, né, de Sim. você genuinamente, né, desejar felicidade, ser feliz, né, ser alguém que vive plenamente, né, então você se torna alguém rico, né, alguém
pleno, né? Alguém que tem o que transmitir, alguém que tem o que comunicar, alguém que tem o que ofertar, né? Então, na medida que você quer para você e vivencia, né? Você está pronto para também, de alguma maneira, oferecer algo a outros, né? Se você for uma pessoa totalmente vazia, né, de pretensões, você não vai conseguir ser parâmetro ou fator de orientação para ninguém, né? Uhum. Então, o amor para você realmente fazer algo, né, ser altruísta, de alguma maneira você tem que ser egoísta, num sentido saudável, né? Que é Uhum. diferente daquela pessoa que é egocêntrica, no sentido de querer tudo só para si, né? E viver a vida como se fosse a grande competição que não eliminar os outros. Não se trata disso, é doentio, né? Na verdade, nisso aí tem muito daquela primeira fase. A pessoa não saiu daquela primeira fase, né? Mas a pessoa que se desenvolveu, né, ao longo da vida, chegou até aquela última fase do ágape, é porque ela tem um sentido muito afinado, né, de autopercepção e de valor próprio, de amor próprio, né? Então, assim, ela não vai viver querendo apenas corresponder aos desejos dos outros, né? Ela vai ter dentro de si sua própria bússola, né? O Ela vai ter seus autorrespeito, próprios né? valores, né? O amor por E, si que Rousseau fala, né? exato. Ela vai ter Que é o esse tesouro que é autorrespeito. dela, né? E que ela distribui da maneira que ela julga ser a mais apropriada, né? Então, o amor egoísta, entre aspas, né? Ele é aquele amor, né, maduro que requer, né, esse senso de independência pessoal, né? Não de Uhum. dependência. Porque a pessoa dependente, né? Porque tem muita gente que se acha amorosa, né? Muito sentimental, mas são vítimas do que a gente chama de dependência emocional. Isso aí não é, isso é um amor doentio, né? E a gente pode falar É uma, disso muito mais, né? Numa próxima oportunidade, mas é muito importante a gente, daí a importância de você ampliar a consciência, né? De você colocar razão dentro dos sentimentos. Que não necessariamente alguém que é muito sentimental, amoroso, alguém que é muito afetivo, isso necessariamente significa que a pessoa ama, né? Com amor maduro, com amor adulto, né? É preciso que essa pessoa tenha um senso de independência pessoal, né? Um senso de de valor identidade, né? próprio, né? De De amor identidade, próprio, né? de identidade, né? E para que ela possa, então, realmente compartilhar com outros, né? Aquilo que ela tem de precioso na vida dela, né? E não viver como um mendigo, né? É muito diferente, né? Existe uma... Nós temos que viver na vida como se fôssemos imperadores e não como pedintes. E o imperador é alguém que possui, né? Alguém até poderia dizer, mas o imperador tem que ser alguém egoísta, né? Porque alguém que está em cima, não tem status social, etc. Não, o imperador é alguém que possui, né? Ele é rico, ele é rico, né? Mas aqui a gente está falando de uma riqueza do ser, né? E não viver a vida como alguém que está pedindo, quem está implorando, né? Pela atenção dos outros, pelo afeto dos outros. Isso aí marca algo que é doentio, né? Então daí o amor maduro, né? Exigir esse senso de independência pessoal, esse egoísmo saudável, né? Então, Que é essa é da a... natureza, que é da natureza humana, né? Exato. Marcelo, eu não quero assim, interromper, assim, encerrar a live sem despedir. Eu fico angustiada quando isso acontece. E, assim, mas assim, foi maravilhoso, tá? Assim, muito obrigada. Tenho certeza que suscitou várias reflexões. Muita gente, o pessoal está aqui até o final, o pessoal firme, né? O pessoal que ficou, que interagiu. Tem perguntas aqui, colocações que eu não vou poder falar, infelizmente, gente. Mas assim, eu tenho certeza que nessa e na próxima live vai contemplar. Tá, e talvez a Sim. gente até abra espaço para perguntas, né, Marcelo? Tá, a gente vai avisar. Eu vou É. fechar com o Marcelo uma data assim que encerrar aqui. Eu já vou chamar o Marcelo aqui no WhatsApp, a gente já vai combinar, tá? E eu quero te agradecer muito pela tua disponibilidade, tá? Pelo teu conhecimento, pela tua caminhada, Marcelo. Porque você é essa pessoa que você fez, que você se tornou, hoje, tem muito que aprender também, por tudo que você já viveu, se abriu, pelas fases que você passou, né? Então, você fala com tanta autoridade, com tanto conhecimento, assim. Então, a gente só tem a aprender contigo mesmo e é muito legal, tá? Eu Obrigada que mesmo. agradeço a oportunidade, para mim foi um prazer, continuar sendo um prazer, né? Aí já tem até várias perguntas para anotar para a próxima Já oportunidade. tem.
Mas vamos sim. Tá bom, gente? Então a gente tem aí 15 segundos restantes. Muito obrigada por quem participou, tá? Obrigada mesmo. Vamos interagindo, conversando durante a semana, né? A próxima live. E aí a gente, semana daqui, na próxima, a gente pergunta mais coisas para o Marcelo. Gente, um beijo grande para todos, um ótimo final de semana.